Com o voto decisivo da deputada Tia Heron, Conselho de Ética aprova a cassação de Eduardo Cunha. Empreiteiro investigado na Lava Jato acusa Marina Silva de pedir doação ilegal. Michel Temer visita Parque Olímpico e anuncia ajuda financeira ao Rio. Escolas de São Paulo fazem rifa para comprar papel de prova. Com a demissão de Dunga, Tite deve ser o novo técnico da seleção. Na reportagem especial, o preço do desperdício. 4 em cada 10 litros de água se perdem na rede antes de chegar à torneira. Boa noite. Após 8 meses, o Conselho de Ética finalmente aprovou o parecer pela cassação do deputado e presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. O resultado foi decidido pela deputada Tia Heron, do PRB da Bahia, que sofreu enorme pressão. O deputado Carlos Marum, braço direito de Eduardo Cunha, nem almoçou para conseguir registrar a primeira presença no Conselho de Ética. Deu errado. A briga era porque, na falta de um titular do Conselho, vota o primeiro suplente que tenha registrado presença. Mas todos os titulares estavam presentes, inclusive a deputada Tia Heron, que ainda não tinha declarado seu voto publicamente. Antes da votação, ela avisou que votaria com a consciência e com o apoio do partido, o PRB. O meu nobre presidente, doutor Marcos Pereira, ministro, presidente licenciado do Partido Republicano Brasileiro, do qual me deu a livre e a tranquilidade, a liberdade e a paz para eu fazer esse julgamento. Não foi o conselho do nobre senador Marcelo Crivella, não foram as recomendações de Celso Russomano, não foram as suas políticas pontuais, Rio, São Paulo, Rio. A política de Brasil. E o presidente Marcos Pereira teve essa capacidade. Pela sua grandeza, porque chegou a ser ministro, não negociando cargos nem barganha. Vote com a sua consciência. Por isso chamam. Cadê Tia Heron? Para resolver o problema que os homens aqui não conseguiram resolver. Já que é para resolver, já que é para decidir, eu vou resolver. Depois de quase 4 horas de sessão, o presidente do Conselho abriu a votação. Os deputados aguardavam ansiosos para saber qual seria o único voto que ainda não estava contabilizado. Quero recomendar à imprensa a leitura de Humberto Eco e do nobre Darcy Ribeiro, quando fala sobre a desconstrução do óbvio. Quem está ganhando com isso? A quem interessa tudo isso? Para que não venhamos a chafurdar o nosso Brasil. Não precisamos chafurdar o nosso Brasil. Precisamos sim, colegas, precisamos sim ressignificar este Conselho. Porque aqui nós temos alguns membros com ações de representação. Isso me entristece muito, muito. Em relação à minha consciência, deputado Júlio Delgado, é nela que moram os valores, é nela que reside a verdade. Quero dizer ainda que, importa dizer, aliás, ainda que o meu partido, que foi colocado no imaginário balcão, onde a chantagem seria a moeda de troca, o PRB, deputado Chico Alencar, lá não se troca votos, não, por cargos ou por qualquer outras vantagens. Nossa política é diferente. Eu votei pela admissibilidade do processo de impeachment, não entendi nada. Fui hostilizada, inclusive, pelas mulheres. Fui hostilizada pelas mulheres. Eu achava que só os homens eram os nossos algozes. Eu não posso aqui absolver o representado nessa tarde. Eu não posso. Quero votar sim com o relatório do deputado Marcos Rogério. O resultado foi uma surpresa, já que a expectativa era de que o placar fosse ser bem mais apertado. Por 11 votos a 9, foi aprovada a cassação do deputado Eduardo Cunha aqui no Conselho de Ética. O voto decisivo foi da deputada Tia Heron. Nas últimas semanas, Tia Heron vinha sendo fortemente pressionada e acusada de fazer acordos com o Palácio do Planalto para livrar Eduardo Cunha.
Em casa, a deputada recebeu com exclusividade a equipe do Jornal da Record e se disse aliviada. Porque existem provas, né? Essas provas, por mais que queiramos brigar com a gramática, não é? Por mais que queiramos dizer pelas suas nomenclaturas se existe, se não existe, se omitiu, se mentiu, é claro, ele é claro. A gente não pode tentar burlar com esse jogo de palavras aquilo que está posto, constituído, positivado. Outra surpresa na votação foi o voto do deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, que se declarava aliado de Cunha e votou com o relator. Eu não quero aqui frustrar o meu partido ou quem quer que seja, ou alguns que imaginavam que nós iríamos votar diferente. Eu que finalizo dizendo que nós vamos votar com o relatório do deputado Marcos Rogério. Deputados a favor da cassação comemoraram o resultado. O resultado de hoje é um ponto de virada aqui na Câmara. Essa derrota é muito significativa. Eu acho que ela aponta para novas derrotas dele nas próximas manobras que ele vai tentar. Mesmo com o resultado no Conselho de Ética e sendo multado hoje pelo Banco Central em R$1 milhão por não ter declarado as contas que tem no exterior, aliados de Cunha insistiam em dizer que não havia provas de que ele mentiu ao dizer que não tinha recursos no exterior. Em nota, o deputado Eduardo Cunha reafirma a inocência e diz que vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E no fim da tarde, a Justiça Federal do Paraná determinou a quebra do sigilo fiscal de Cunha, além do bloqueio de bens dele e da mulher, a jornalista Cláudia Cruz. O casal é investigado por suspeita de recebimento de propina em negócios da Petrobras na África. Agora, olha que situação. Professores de escolas estaduais de São Paulo estão precisando tirar dinheiro do próprio bolso ou recorrer a rifas para pagar a impressão de folhas de prova. A denúncia foi feita por educadores e alunos de pelo menos 3 escolas do estado. Dentro desta escola estadual, em Mauá, na Grande São Paulo, um diálogo inacreditável tomou conta de uma sala de aula. Professores tentam explicar por que tem que escolher entre comprar papel higiênico para os banheiros ou comprar papel sulfite para imprimir as provas de fim de semestre. A conversa foi gravada por uma aluna. É uma triste aula de matemática. O governo nunca mandou verba para tirar xerox. Desde o final do ano passado não tem nem folha de almoço aqui. Quando a gente compra esse material, vem a verba para comprar papel higiênico. Em vez de comprar R$1.000 de papel higiênico, a gente compra 500 de papel higiênico e 500 de material escolar. Mesmo assim, o dinheiro é insuficiente, segundo a coordenação da escola. A decisão foi pedir que os estudantes comprassem uma rifa para arrecadar o restante da verba necessária. Cada aluno precisou desembolsar R$1. Os professores doaram caixas de chocolate para serem sorteadas. Mas nem todos os alunos concordam com a medida. O problema é que a gente não é obrigada a comprar. Mas não é obrigada. Então, eu falei que era para todo mundo que pudesse comprar, porque senão não tem dinheiro para tirar cópia. A mãe da aluna que participa da conversa ficou revoltada com a situação. Não é obrigação dos pais e nem dos professores, né? A obrigação é do governo. A história se repete nesta outra escola estadual, onde professores precisam arrecadar verba extra com eventos. E também em outras unidades do estado, segundo a Associação dos Professores. Fica muito difícil, né, você desenvolver um trabalho com qualidade quando falta materiais básicos, como giz e sulfite, por exemplo. Na zona leste de São Paulo, são alunos que denunciam a situação. De vez em quando falta umas folhas de sulfite, algumas coisas, e às vezes os professores até falam que tira do bolso deles. Sem ter como imprimir material pedagógico e provas, esta professora, que dá aula em 3 escolas estaduais, comprou uma impressora. Gastou R$550 do próprio bolso. Tendo dinheiro a gente não tem, a gente tem outras coisas para pagar, a gente deixa umas contas sem pagar para poder não prejudicar as crianças. Apesar de todas essas denúncias, a Secretaria Estadual de Educação informou que nenhuma das escolas citadas teve as atividades prejudicadas. Em nota, o governo diz que todas as unidades possuem impressoras e que no primeiro semestre cada uma recebeu cerca de R$10 mil para a compra de material escolar. No Rio de Janeiro, criminosos fazem um arrastão, vejam só, numa escola pública. E, claro, deixam alunos e pais preocupados e inseguros.
Nem o patrulhamento reforçado nesta terça-feira pela manhã foi suficiente para tranquilizar alunos e funcionários. Todos os dias tem assalto, todos os dias tem homem armado. Nós não podemos sair com nada, estamos com muito medo mesmo. Por volta das 8h30 da noite de ontem, estudantes do ensino médio estavam em prova nesta escola em Piedade, zona norte do Rio. Criminosos invadiram as salas e armados começaram as ameaças. Alunos contam que 5 homens participaram do arrastão. 3 deles renderam a direção e funcionários de apoio logo na chegada. Enquanto isso, os outros recolheram celular, dinheiro e chaves de veículos. 2 carros foram roubados. Testemunhas contam que durante a ação, uma professora foi espancada na frente dos alunos e desmaiou. Há um mês, um grupo armado com fuzis disparou no pátio da escola. Eles entraram aqui na escola, 2 caras, invadiram a escola com 2 fuzis. Na rua do colégio, cartazes fixados nos postes alertam para o perigo. Os portões da escola, que sempre estiveram abertos, agora foram trancados. E essa não foi a única mudança. Me ligaram para vir buscar, um responsável para vir buscar os alunos, porque só sai com o responsável, né? Em Goiânia, um carro avança ao sinal e é atingido por uma ambulância. Com o impacto, o veículo por pouco não atinge uma mulher que atravessava a rua na faixa de pedestre. Dentro da ambulância, uma senhora que seguia para fazer um exame não teve a mesma sorte. Ela sofreu traumatismo craniano e segue internada. A ex-senadora Marina Silva nega ter recebido contribuições para a Caixa 2 na campanha presidencial de 2010. A acusação surgiu na delação do sócio da construtora OAS aos procuradores da Lava Jato. A ex-candidata à presidência foi citada por um dos investigados da Operação Lava Jato, que descobriu o esquema de corrupção na Petrobras. O nome da ex-senadora foi citado pelo empresário Léo Pinheiro, um dos sócios da construtora OAS. Ele teria afirmado aos procuradores que Marina pediu contribuição para o Caixa 2 da campanha presidencial. Segundo o empresário, o pedido foi feito por representantes, porque a ex-candidata não queria ter o nome associado a empreiteiras. A doação teria sido de R$400 mil. Marina Silva, candidata pelo Partido Verde na época, terminou as eleições em 3º lugar. De acordo com Léo Pinheiro, o pedido foi feito por Alfredo Sirquis, um dos coordenadores da campanha, e por Guilherme Leal, um dos donos da marca de cosméticos Natura e candidato a vice na chapa de Marina Silva. O empresário confirmou que Sirquis levou o empreiteiro a uma reunião aqui em São Paulo, mas negou ter recebido dinheiro ilegal da OAS. Guilherme Leal não quis gravar entrevista, mas informou em nota que a empresa OAS doou para o Comitê Financeiro do PV no estado do Rio de Janeiro, como registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sobre as alegações de Caixa 2, disse que é mentira. Marina Silva esteve hoje em Vitória e negou qualquer irregularidade na campanha de 2010. Não acredito que nenhum dirigente do PV pudesse utilizar, sem a minha autorização e o meu conhecimento, o meu nome para qualquer coisa, muito menos para atividades ilícitas. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, negou os pedidos de prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador Romero Jucá e do ex-presidente José Sarney, feitos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Os 3 são acusados de tentativa de obstrução da Lava Jato. Em outra decisão do STF, o ministro Edson Fachin autorizou a abertura de inquérito para investigar 4 senadores do PMDB. Romero Jucá, Valdir Raupp, Jader Barbalho e o presidente do Senado, Renan Calheiros. O inquérito está em segredo de justiça e apura se houve pagamento de propina na construção da usina Belo Monte. O presidente interino Michel Temer prometeu verbas para a conclusão das obras para os Jogos Olímpicos do Rio. Temer disse ainda que se o impeachment não estiver concluído até a abertura das Olimpíadas, dia 5 de agosto, não se importará com a presença da presidente afastada, Dilma Rousseff, na cerimônia. Na primeira viagem oficial ao Rio, Temer vistoriou os preparativos para as Olimpíadas. 5 bilhões de pessoas estarão com os olhos voltados para o nosso país. Estamos produzindo um fato extraordinário para o Brasil e para o mundo.
Depois de visitar algumas arenas esportivas, Michel Temer se reuniu com os ministros, o governador em exercício do estado e o prefeito da cidade. Ouviu relatos sobre o andamento das obras e anunciou que o governo federal vai liberar recursos para essa fase final de preparação dos Jogos Olímpicos. O valor não foi divulgado, mas Temer adiantou que a verba para a conclusão da linha 4 do metrô, que vai ligar a Barra da Tijuca à zona sul da cidade, vai sair. O governo federal também anunciou o corte de publicidade em sites considerados ligados à administração de Dilma Rousseff. A medida vai gerar uma economia de mais de 11 milhões de reais aos cofres federais. Ainda no Rio, Temer teve encontro reservado com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach. O dirigente esportivo defendeu uma Olimpíada sem interferência política, pregando a união entre os brasileiros. Michel Temer evitou polemizar e disse que não se incomodaria com a presença da presidente afastada na cerimônia de abertura, caso o processo de impeachment não esteja concluído. Para mim, tanto faz, eu não tenho nenhuma objeção, evidentemente que não tenho. Veja a seguir, testemunha de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff começa a ser ouvida na comissão do impeachment. E ainda hoje, na nossa série especial, o desperdício de água que compromete o abastecimento de milhões de famílias pelo país. Hoje, a comissão que avalia o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff começou a ouvir as primeiras testemunhas de defesa. Ao todo, serão 40. O relator espera manter o prazo previsto para a votação do processo em agosto. Primeira testemunha da defesa, o ex-secretário adjunto da Casa Civil tentou isentar a presidente afastada das operações do Plano Safra. Não há nenhum ato da presidenta ligado ao Plano Safra definindo equalização ou qualquer outra questão. Há um anúncio geral do valor e, neste valor, a composição e o custo, então, não passa pela presidenta. Na verdade, os crimes cometidos pela presidente Dilma não foram apenas cometidos por ela, mas foram cometidos por uma equipe que coletivamente se comprometeu e se engajou nessa delinquência tácita que nós observamos em nosso país, lamentavelmente. Houve protesto contra a presença de André Nasser, ex-secretário do Ministério da Agricultura. Senadores acusaram a testemunha de não estar relacionada às acusações. A testemunha não tem condições de respondê-las, primeiro porque não é advogado, para entender se houve ou não uma operação de crédito, e tendo em vista que não trabalhou no Banco Central, para tentarmos entender por que o Banco Central não contabilizou essa dívida. Então, eu agradeço a testemunha e, por isso, não faço pergunta. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, autorizou as perícias no processo. Os próprios técnicos do Senado serão os responsáveis por esta análise das contas, que será acompanhada por auditores indicados tanto pela defesa como pela acusação. O relator garantiu que esse trabalho não vai atrapalhar o processo, porque vai correr paralelamente às sessões da comissão. Antônio Anastasia mantém a expectativa de concluir o relatório na primeira quinzena de agosto. Continuamos no ritmo determinado pelo presidente, senador Raimundo Lira, na oitiva das testemunhas e agora na realização da perícia no prazo de 10 dias a contar de amanhã. O Comitê Rio 2016 apresentou hoje as medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que acontecem em agosto no Rio de Janeiro. O evento aconteceu no Parque Olímpico, na zona norte da cidade. As medalhas tradicionais de ouro e prata são feitas dessa vez com pelo menos 30% de material reciclado. Produzidas pela Casa da Moeda, são quase 5 mil medalhas de premiação para os atletas. E a tocha olímpica se despediu hoje do Maranhão. A chama olímpica passou o dia em Imperatriz, a última cidade a ser visitada no Nordeste. No primeiro evento do dia, desceu de rapel e depois de balsa passeou pelo Rio Tocantins. 75 condutores participaram do revezamento. De Imperatriz, no Maranhão, a tocha segue para Belém, no Pará. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Você vai ver a seguir, CBF demite o técnico Dunga e Tite deve assumir a seleção. E também na série Campeão do Desperdício, o trabalho que quem procura vazamentos nas cidades e a mudança de rotina para economizar água. A
A eliminação da Copa América foi o fim do comando de Dunga na seleção. Tite deve ser o novo técnico da equipe brasileira. Enquanto Neymar chegou ao Brasil para curtir o resto das férias, os companheiros da seleção desembarcaram em São Paulo, ainda tentando explicar a eliminação na primeira fase da Copa América. Faz parte do futebol, infelizmente a derrota a gente tem que lidar com ela, tem que procurar buscar o melhor que a gente puder desse desastre. Já o coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, e o técnico Dunga vieram para o Rio de Janeiro, onde participaram de uma reunião com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Meia hora depois do início do encontro com Marco Polo Del Nero, o anúncio da demissão do técnico Dunga e de toda a comissão técnica foi feito pelo site oficial da CBF. Dunga não falou com a imprensa, mas o coordenador Gilmar Rinaldi disse que continua trabalhando até o final da semana. Esse trabalho chega ao fim nesse momento, os resultados não vieram, eu entendo perfeitamente a posição do presidente. Vou ficar trabalhando até quinta ou sexta-feira para poder passar uma série de situações. Eu passei os últimos 15 dias negociando com o mundo todo, está muito difícil a liberação para os atletas olímpicos. A demissão de Dunga abriu espaço para a conversa com Tite. O treinador do Corinthians sempre disse que só ouviria a proposta da CBF se o cargo estivesse vago. Depois de comandar o treino no CT do Corinthians em São Paulo, Tite viajou para o Rio de Janeiro, onde se reuniu com o presidente da CBF. Bom, e essa reunião de Tite com o comando da CBF ainda continua. Torcedores russos são deportados da França após choques violentos no fim de semana contra torcedores ingleses. Um ônibus com mais de 40 torcedores russos foi parar no Batalhão, perto da cidade de Cannes. Segundo os oficiais, boa parte deles participou dos confrontos contra os ingleses nas ruas de Marsella no último sábado. 29 teriam sido deportados hoje. A polícia francesa acusa 150 hooligans russos bem treinados para a briga pelas cenas de violência. 2 foram presos por invadirem o campo. A Federação Europeia de Futebol multou a Rússia em 150 mil euros e ainda alertou que a seleção do país vai ser eliminada da competição se houver outros incidentes. Os dirigentes russos consideraram a punição excessiva. Há o receio de novas brigas esta semana, porque Rússia e Inglaterra jogam em Lille e Lens, cidades próximas no norte da França. O atirador Omar Mateen frequentava a boate gay onde promoveu um massacre que terminou com a morte de 49 pessoas. Hoje, sobreviventes relataram os momentos de terror vividos na madrugada de sábado em Orlando, nos Estados Unidos. Vous nous avez fermé les portes vers les terres du Khilafa. Eh bien, nous ouvrons les portes du djihad sur votre territoire. Pensez-vous que nous allons rester inattentifs? Ben, mettez-vous le doigt dans l'œil. On vous réserve d'autres surprises. Daqui a pouco a gente acompanha essa reportagem. Vamos mudar de assunto agora, então. É isso aí. A imprensa internacional afirma que o líder do Estado Islâmico morreu num bombardeio na Síria. A suposta morte do homem que orquestrou os ataques contra a França e a Bélgica significaria uma vitória para a coalizão internacional. Segundo o jornal britânico Daily Mirror, Abu Bakr al-Baghdadi foi atingido por um ataque aéreo em Raqqa, na Síria. Informação não confirmada pelas autoridades americanas. Na semana passada, um canal de televisão iraquiano disse que ele ficou gravemente ferido em um outro bombardeio. Al-Baghdadi proclamou-se líder do Estado Islâmico em 2014, quando apareceu pela primeira e única vez. Desde então, tornou-se o terrorista mais procurado do mundo. Se confirmada, a morte de Abu Bakr al-Baghdadi representaria um duro golpe contra o grupo terrorista, justamente no momento em que o Estado Islâmico está mais frágil. Nas últimas semanas, a coalizão internacional e a Rússia intensificaram os bombardeios e os extremistas perderam território. Sem sequer citar al-Baghdadi, o presidente americano Barack Obama afirmou hoje que a ofensiva contra os terroristas vai continuar. Quem atacar os Estados Unidos e seus aliados nunca estará a salvo.
Na França, protesto contra a reforma na lei trabalhista acaba em confronto com a polícia. Milhares de franceses foram às ruas de várias cidades. Em Paris, a manifestação terminou em violência. Um grupo quebrou janelas e atirou pedras nos policiais, que revidaram com gás lacrimogênio e jatos d'água. Ao menos 40 pessoas ficaram feridas e 58 foram presas. Um novo radar, mais moderno e mais preciso, vai se juntar ao sistema de monitoramento de chuva da região metropolitana de São Paulo. E vai ficar mais rápido disparar alertas para inundações e ventanias, como as que causaram enormes estragos na semana passada. Queda de casas, telhados, postes e árvores. Inundações. No começo da semana passada, moradores de muitas cidades da Grande São Paulo e do interior foram pegos de surpresa com fortes chuvas e rajadas de vento fora do comum. Com esse novo radar meteorológico recém-instalado na capital, vai ser possível alertar com mais precisão os pontos específicos que podem sofrer esses estragos. Com alta tecnologia, o radar consegue detectar onde e com que intensidade a chuva deve cair. O radar está instalado em um ponto estratégico, de onde é possível monitorar boa parte da região metropolitana de São Paulo. Aqui estamos a 800 metros de altitude, um dos pontos mais altos da capital. O equipamento é capaz de identificar a quantidade de chuva até em pontos pequenos, como ruas, quarteirões e bairros. Verificar a possibilidade de ocorrer inundação, né? E dar alertas com 1 hora, meia hora. O radar também consegue prever a intensidade dos ventos. O raio de abrangência do equipamento é de 60 quilômetros e as informações são atualizadas a cada minuto. A nova tecnologia ainda está em fase de testes, mas deve ser integrada ao sistema meteorológico até outubro, mês que começa o período chuvoso de São Paulo. A quarta-feira terá tempo seco na maior parte do Brasil. A umidade do ar cai à tarde. Muitas cidades entre o centro-oeste e o nordeste entram em estado de alerta, com índices em torno de 20%. O dia será ensolarado em toda a área amarela, que vai do sul ao interior nordestino. Áreas de instabilidade provocam chuva forte entre Roraima, Amapá e também no litoral da Bahia e do Sergipe. Curitiba amanhece fria, com 5 graus, e em Brasília a mínima será de 10. À tarde, máxima de 21 em São Paulo e em Aracaju, 30 graus. Em Salvador, há risco de temporais e a temperatura não passa dos 24 graus. Em Porto Alegre, máxima de 21, em Rio Branco faz 31 e em Belo Horizonte a mínima será de 12 e máxima de 22 graus. Um momento de alegria que se transformou em dor para uma família do litoral de São Paulo. Uma mulher grávida foi para o hospital sentindo as dores do parto, mas como não tinha vaga, foi liberada. Horas depois, ela morreu durante a cesárea. Enxoval pronto. Daniela estava ansiosa pela chegada do primeiro filho. Descobriu que era um menino. Foi uma felicidade. No último fim de semana, começaram as primeiras dores do parto. Nesse hospital em Itanhaém, litoral paulista, a grávida foi atendida e liberada. Mas Daniele continuou a sentir fortes dores e durante a madrugada foi levada às pressas para o Hospital de Praia Grande, cidade que fica a 70 quilômetros daqui, ainda mais distante de onde a família mora. Quando chegou lá, foi encaminhada imediatamente para o centro cirúrgico. Quando chegou lá, eles falaram que já era para ter ganhado, já era para ter feito essa cesárea nela, porque as pressão alta dela, tudo, tinha que ter feito a cesárea. Daniele não resistiu. O filho, Brian, está internado na UTI. A família acredita que a demora para fazer o parto provocou a morte da jovem. Eles procuraram a polícia para registrar a ocorrência. Se tivesse prestado atendimento certo no domingo, quando eu levei ela, nada disso teria acontecido. A direção do hospital de Itanhaém disse que ainda não foi oficialmente informada sobre o caso e só depois de tomar conhecimento dos fatos poderá tomar providências. Olha, uma câmera de segurança registrou a reação de um guarda municipal durante uma tentativa de assalto em Pernambuco. Ele tinha uma arma escondida e matou um dos assaltantes. E apesar de alegar legítima defesa, o guarda poderá ser preso. O repórter Jário Bastos explica por quê.
Os assaltantes entraram na agência que fica dentro do prédio da Prefeitura de Camaragibe, no Grande Recife, depois de arrombar esta grade. O lugar estava fechado. Imagens do circuito de segurança mostram a movimentação dos dois criminosos. Um deles caminha pelos corredores da agência até se deparar com um guarda municipal. O vigilante é rendido e revistado. Certos de que ele estava desarmado, os ladrões se descuidaram e é aí que o guarda retira de dentro do coturno uma pistola e atira contra os criminosos. Um deles morreu. Depois dos disparos, ele aparece segurando também a arma usada pelo ladrão. Mesmo ferido, o outro assaltante conseguiu fugir. O guarda municipal ainda não se apresentou à polícia, mas disse de forma informal que a arma usada para disparar contra os assaltantes seria uma que ele conseguiu com um dos próprios criminosos depois de uma luta corporal, o que as imagens desmentem. O caso está sendo investigado e levanta uma polêmica. Uma lei federal em vigor na maioria dos municípios brasileiros proíbe que guardas municipais trabalhem com armamento de fogo. Apesar de ter atestado legítima a defesa, o vigilante pode ser indiciado pelo crime de porte ilegal de arma. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu 4 integrantes da alta cúpula do Conselho Federal de Odontologia. Eles são suspeitos de fraudes no Conselho que causaram prejuízo de 30 milhões de reais. Também foram apreendidos 250 mil reais e 6 carros de luxo. A Justiça negou o pedido do governo do Rio Grande do Sul para a desocupação do centro administrativo, sede da maior parte das secretarias estaduais. Os professores que estão em greve há um mês ocupam o local. O governo diz que só volta a negociar com a categoria quando os professores deixarem o prédio. Em São Paulo, o exame balístico concluiu que a bala que matou o garoto de 10 anos durante uma perseguição saiu da pistola do PM que estava em uma moto. O caso aconteceu no início deste mês. Os inquéritos ainda estão em andamento. Agora sim, você vai acompanhar a reportagem sobre o ataque a tiros numa boate em Orlando, nos Estados Unidos. E hoje os sobreviventes relataram os momentos de terror que viveram na madrugada de sábado em Orlando, nos Estados Unidos. Ele atirou em pessoas que já estavam no chão, só para se certificar de que estavam mortas. O relato é de Angel Collum, atingido 5 vezes por Omar Mateen. Foram 3 tiros na perna, um na mão e outro no quadril. Eu só pensava, sou o próximo, estou morto, relembra. Para Norman Cassiano, o que fica na memória é a risada do atirador. Era um riso de satisfação. Ele atirava para todos os lados e ria. No hospital, a luta para salvar os que permanecem internados. 6 estão em estado grave. Já a polícia americana se concentra para investigar a motivação do atirador nova-iorquino. As autoridades acreditam que Omar Mateen se autorradicalizou pela internet e que ele não recebeu instruções diretas de grupos terroristas, como o Estado Islâmico. Mas averiguam também uma nova informação, a de que o próprio atirador fosse homossexual. Kevin West revelou que já conversou com Mateen através de aplicativos gays. Frequentadores da boate Pulse também disseram que viram o assassino no local em outras ocasiões. O pai nega a informação, mas a polícia irá apurar agora se um conflito interno sobre a própria orientação sexual pode ter levado o atirador a cometer o massacre. Um terrorista matou a facadas um comandante da polícia francesa e a mulher dele. Larossi Abala, de nacionalidade francesa, fez esse vídeo antes do ataque. Na gravação, ele faz ameaças à Eurocopa. As imagens foram divulgadas pelo grupo Estado Islâmico. Larossi foi morto pela polícia após uma tentativa de negociação. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue e a Organização Mundial da Saúde recomenda que 4% da população de cada país seja doadora. Realidade bem distante do Brasil. A dificuldade em se conseguir bolsas de sangue nas principais unidades de saúde do país é muito grande. Esta mulher acompanha o cunhado que tem problemas renais, mas no hospital em Salvador não há sangue para fazer a hemodiálise. Está na 4ª sessão,
e só tomou bolsa uma vez. A Organização Mundial de Saúde recomenda que 4% da população de cada país seja doadora de sangue. No Brasil, esse percentual não chega à metade. Por isso, o estoque nos bancos de sangue está sempre abaixo da média. A gente ainda não tem esse hábito, a gente doa quando tem campanha. Tem campanha, a população responde, mas depois deixa de doar. Este é o banco de sangue do Hospital Roberto Santos, referência no Norte-Nordeste em cirurgias complexas. Para uma unidade de saúde desse porte, com cerca de 500 leitos, o ideal é ter um estoque mínimo de 25 bolsas do tipo O positivo e pelo menos 5 bolsas do tipo O negativo por dia. No momento, está disponível apenas 1/5 para atender a toda a necessidade diária do hospital. Para atender cirurgia, para atender paciente que está precisando de transfusão, como é importante, com sangramento, algum deles até com sangramento, e eu tenho que ver quem está em piores condições para poder dar o melhor atendimento. Contêineres descartados de navios e portos são usados com mais frequência para montar em poucos dias lojas, restaurantes e até escolas. Além de ser uma opção rápida e barata, o contêiner pode ser transferido de um lugar a outro com facilidade. Parte da escola desabou com as chuvas. As salas de aula foram substituídas por contêineres em menos de uma semana. Grandes, limpas e com ar-condicionado. Um luxo para uma escola pública. Agora aqui é fresquinho. 5 contêineres, 25 dias de trabalho e estava pronto um restaurante de 2 andares, 200 metros quadrados e instalações requintadas. A empresa de sanduíches já fez 20 iguais a este. E a obra custou 1/3 de um prédio convencional feito de alvenaria, mesmo com todo o material vindo de Curitiba, no Paraná, a mais de 1.500 quilômetros daqui. Ele é uma obra rápida, com custo-benefício bom, bem atrativo. A gente tem uma economia muito grande em comparação com os outros restaurantes. E a montagem ainda tem lá um charme que agrada ao cliente. Bem prático, né? Bastante interessante. Em Goiânia, o salão de beleza, onde 25 manicures trabalham ao mesmo tempo, ficou pronto em apenas 2 dias. O mesmo prazo da loja de bolsas que fica ao lado. E isso, que parece um banheiro de restaurante, é outro contêiner transformado em sanitário ambulante. José Pereira tem 3 iguais a este e aluga cada um por R$5.000 por evento. São locados para promotores de evento. E esses promotores de eventos são variados. Pereira e Flávio têm 450 contêineres, a maior parte alugada para a construção civil. Os contêineres geralmente são de segunda mão. Foram usados em navios e portos e vendidos depois de 10 anos de uso. Adapta ele como se fosse um escritório, um almoxarifado, um refeitório ou um banheiro. O contêiner, além de rápido e barato, tem outra vantagem. Se o negócio não for bem, é só pegar a loja e tentar outro lugar. Já há algum tempo, uma brincadeira perigosa preocupa pilotos de aviões e helicópteros em todo o Brasil. É o laser apontado contra as aeronaves. E hoje a polícia do Rio Grande do Sul prendeu um homem investigado desde abril. Ele usava um laser contra os olhos de pilotos de helicópteros, inclusive da própria polícia. A imagem, feita de um helicóptero da PM, mostra a luz verde indo em direção ao piloto. O laser, que ofusca a visão, traz um grande risco de queda. A sensação que a gente tem é de uma cegueira momentânea. Tudo em volta fica escuro, né? A gente perde toda e qualquer referência com o solo, com prédios, com obstáculos. Os condutores dos helicópteros das polícias civil e militar eram alvos sempre que sobrevoavam o centro de Porto Alegre durante voo para monitorar manifestações. Cerca de 4 pilotos foram vítimas do agente de trânsito. Um dos pilotos chegou a perder a visão, a visibilidade e foi orientado por outro piloto que estava junto com ele. Daniel Baldasso, de 33 anos, era quem manuseava o laser do terraço de um prédio. Ele foi localizado a partir de imagens capturadas pela própria polícia. O servidor público também é biólogo e será indiciado por colocar vidas em risco. A empresa pública de transporte e circulação da capital gaúcha abriu um processo administrativo interno para investigar o funcionário.
Agora, nossa série especial, grande parte da água desperdiçada no país seria suficiente para abastecer 50 milhões de pessoas. Rede antiga, dificuldade na manutenção e a falta de cuidados domésticos contribuem para a perda de muita água. A reportagem é de Eduardo Ribeiro. É no chuveiro. Às vezes eu tomo banho muito rápido e ela... mas já? Na pia. É só pra lavar, então não precisa abrir muito. E também assim, escorrendo pela rua. Quanto é que você desperdiça todo dia? No apartamento da Bárbara, o vilão, acredite, não era o chuveiro, mas o vaso sanitário. Só que ela deu um jeito nisso. Ela abre a caixa acoplada, coloca uma garrafa cheia de água, isso expande o volume da caixa, engana o registro. E é claro que na hora de encher, ele vai encher consumindo menos água porque ela aumentou o volume aqui de dentro. Foram os gestos pequenos que transformaram este condomínio em São Paulo num recordista em economia. Em apenas um ano, o gasto com água caiu 30%. R$22 mil economizados. Juntos, os 6 prédios abrigam mais de 700 pessoas e olha, por aqui o consumo de água sempre foi um problema. Só no ano passado, com a crise hídrica, torneiras secas, é que os moradores de fato enfrentaram o assunto. E parte da solução para isso tudo está bem aqui, ó, embaixo dessa laje. Antes de cada apartamento ter seu próprio relógio, nenhum morador sabia quanto consumia sozinho. E mesmo assim, o síndico precisou apertar um pouco mais. Então aqui a água já não vem mais da caixa para nenhum dos 32 apartamentos. Aí às 17 horas voltava a abrir. Em várias cidades do Brasil, o esforço é exatamente o mesmo: diminuir o consumo e também o desperdício. O problema é que, por um lado, como você sabe, se economiza pouco. Por outro lado, muita água boa ainda é perdida no próprio sistema de distribuição, água tratada, que é jogada fora antes mesmo de chegar até a sua torneira. E o tamanho desse desperdício, olha, é imenso. Essa daqui é apenas uma das barragens do sistema Cantareira, um dos maiores do mundo, tão falado durante a seca histórica que o sudeste do país atravessou recentemente. Pois olha, o que se perde de água por ano no Brasil entre os reservatórios e a sua casa é equivalente a mais de 6 vezes o tamanho desse sistema inteiro. Toda essa água limpinha, se não fosse desperdiçada, poderia abastecer mais de 50 milhões de pessoas. Só em São Paulo, o índice total de perda chega a 40%. A diminuição dos vazamentos é lenta, 1% ao ano, e atinge diretamente a população. 40% está à beira da ineficiência? 40% é alto. Eu acho que a gente tem que trabalhar com números aí em torno de 30%, somando as duas parcelas de perda, 25% a 30% seria um número muito legal. Estamos longe disso? No Brasil? No Brasil estamos longe. A maior parcela desse prejuízo acontece sem que ninguém perceba. É quando essa equipe entra em cena. E com todo esse barulho de uma grande cidade como São Paulo, você precisa escutar o que está vindo do cavalete da água aqui de dentro dessa casa. O técnico identifica um som suspeito, parece vazamento. Agora é minha vez. No máximo, a comparação que eu faria é quando você coloca uma concha de mar no ouvido e escuta aquele barulhinho. Mas bem fraquinho, bem tênue. Esse é o barulho do vazamento. Para você ele está bem fraquinho, para nós ele tem um barulho. Para você ele já é um alerta. Isso aqui já é luz vermelha. É um vazamento. Hora de um equipamento mais avançado. Como o estetoscópio de um médico, o geofone amplifica os ruídos em até 100 vezes. O técnico tenta, mas tem outro barulhinho ali tirando a atenção. Botas, as grandes inimigas da gente. É mesmo? São inimigas mesmo, porque você ouve todo esse barulho, esse tac, tac, tac. Escuta só do que ele está falando.
Nessa hora, a experiência conta mais que a audição. O vazamento está aqui. E com que grau de certeza você consegue falar isso? Então, agora nós temos um outro aparelho, que é onde nós vamos fazer uma pequena perfuração para encontrarmos água, a água do vazamento. Água, esse é o sinal do vazamento para nós. Aqui é uma confirmação de que é um vazamento. E olha onde estava o problema, quase imperceptível, numa abraçadeira que já tinha sido trocada por outra equipe, não faz muito tempo. Só essa região de São Paulo tem 300 mil ligações de água. Se acontece um vazamento, ser rápido é fundamental. Antes da equipe resolver o problema, vai um motoqueiro na frente. O Erasmo faz parte de uma equipe que realiza até 100 visitas por dia. E uma delas nós vamos acompanhar agora. Aqui o caso é grave. O vazamento já provocou um buraco na pista. Diante do racionamento que nós passamos aí, a dificuldade, ver um desperdício desse é uma situação delicada, né? Podia causar acidente, motoqueiro mesmo pode cair aqui, ou pedestre, carro. Agora olha a quantidade de água, é um exemplo clássico de desperdício, de vazamento. Desperdício de água boa, tratada, que está indo para onde não devia. Há um ano, no auge da crise de abastecimento, o Jornal da Record desafiou uma família paulistana a passar uma semana só com a água da Caixa. Ô, Stefan, 5 minutos, meu! E um ano depois, como vai a família Prado? A gente dá uma olhada agora na conta de água da família Prado. De um ano atrás, na época que nós estivemos aqui, a conta chegou a mais de R$180. R$180. Mas agora, dá uma olhada na conta da família Prado. R$56 é o que vocês estão pagando agora. Estamos R$56. Porque isso... Que fenômeno é esse, Valmir? É que a gente vê na televisão, a gente vê o pessoal gastando muito dinheiro e nós não estamos numa época boa de gastar dinheiro, e nem gastar água, né? Então a gente tem que economizar aqui para economizar o dinheiro para comprar outra coisa. Com força de vontade e disciplina é assim. Mas se nada der certo, o síndico daquele condomínio, lembra? Continua com a receita na mão. Se fecha novamente. Podem esperar. Com certeza. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição estão na íntegra no R7 Play. Fique agora com o Power Couple Brasil e a definição dos casais que vão disputar a final do reality. E a gente te espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã.